Começando mais um episódio do Conexão Mind Podcast. E aí nós estamos fazendo essa edição especial para você de casa ter a oportunidade de escolher melhor aquela pessoa que vai te representar daqui uns dias aí, para poder estar vendo a sua necessidade, tá lá fiscalizando. E nesse episódio de hoje, vou estar trazendo uma pessoa aqui muito especial, uma amiga minha, a Cláudia Costa. Cláudia, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite e apresente-se para a nossa audiência. Quem é Cláudia Costa? Eu que agradeço, em primeiro lugar, por você ter me dado essa oportunidade, né? Eu sou a Cláudia Costa, eu sou nascida aqui em Uberaba, sou formada em Direito desde 2004, né? Onde eu sempre militei, né? E tive preferência pelas áreas sociais, né? Militei sempre na área do direito previdenciário, depois no direito do consumidor, porque trabalhei 2 anos no PROCON, né? Então, sempre gostei muito dessas áreas, né? Ajudando as pessoas idosas, as pessoas doentes, né? Que precisavam de afastamento, as pessoas com doenças incapacitantes que precisavam se aposentar mesmo, né? Então, sempre gostei muito disso. E depois de um tempo, desde pequena, como eu gostava de animais, né? Eu me aprofundei na área também do direito dos animais, direito ambiental também, que eu gosto muito, e é isso. Até hoje estou aí militando nas áreas. Que bom, Cláudia. E é legal ver que, pelo que você traz nessa sua narrativa, você sempre teve aquela questão de ter um espírito de liderança, né? Sim. E conta pra gente, esse espírito de liderança começou onde? Você é de Uberaba, vem de Uberaba, de que idade que você já começou a ter essa militância aí de puxar algum movimento com a turma? Então, desde pequena, né, eu sempre fui muito, assim, empreendedora em tudo que eu fazia, bagunceira, sempre muito... Muita energia, né? Muita energia. E sempre controlava meus primos, até os mais velhos. Olha eu liderava só. todos, então sempre tive esse espírito de primaiada, liderança. agora que vocês não estão assistindo e falam assim, é verdade mesmo, depois vocês podem cobrar aí dela, viu? E sempre gostei. E eu tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares que afloraram essa liderança em mim, né? Eu trabalhei na Solução, Comunicação e Marketing, eu lembro direitinho, quando eles lançaram o Batam. Olha, e lá a gente fazia várias performances, né? Aquelas atividades de grupo, né? Sim, e eu sempre tive isso, sempre tive essa característica em mim, né? Teve uma vez que teve uma experiência lá da gente ter que lançar um perfume. Olha, né? que legal. Era. Aqueles programas de empreendedorismo onde você tem que ter um produto e Isso, vai lançar, era para lançar o perfume e mostrar como seria, né, a embalagem e o nome. E eu fui e ganhei nessa experiência. Cláudia, que legal. E me conta uma coisa. Direito, né? Você vem da área do direito. Uhum. Dentro dessa área do direito, o que te chamou a atenção para você? Porque nessa fase a gente vê que é um pouco complexo essa área, aquela área. O que te trouxe para o direito, o que te chamou a atenção ali nessa área do direito? Então, no direito, o que me chamou muita atenção é que eu tenho muito o espírito, assim, inquieto. E gosto muito de sempre fazer justiça. Legal. Não gosto de injustiça. Perfeito. E meu sonho, a princípio, quando eu entrei para fazer direito, foi ser juíza. Só que aí eu venho de família simples, né? Eu só fiz a faculdade mesmo porque eu consegui o FIES, senão meu pai não tinha condições de pagar, porque ele era pedreiro, né? Sim, sim. Mas uma coisa que ele sempre ensinou para a gente foi que o estudo ninguém tira de você, né? A sabedoria, ele era pedreiro, mas, no entanto, ele tinha mais conhecimento que eu e minha irmã. Entendo. Né? E é muito interessante você trazer isso, que dentro do que a gente vem analisando todo esse cenário político, não só nacional, mas regional, mundial, enfim. Há várias questões que vêm acontecendo que vêm tirando um pouco essa questão que a gente fala que são os valores familiares, os valores relacionados até mesmo você ter uma religiosidade, ou mesmo que não seja uma religiosidade, mas acreditar em algo. A gente percebe, Cláudia, que a sociedade, em alguns níveis, em alguns setores, vem perdendo muito esses valores familiares, essas questões éticas e morais. Como que você vê, de repente, Uberaba, nesse momento, com essas questões? Como é que está isso? Você percebe isso também nessas suas andanças aí, pela área do direito, pela área também dos animais, né, de você estar sempre conectada com muitas pessoas? Você consegue visualizar isso também ou não? Consigo. O que eu consigo ver é que, assim, tá todo mundo querendo fazer alguma coisa, mas está cada um correndo para um lado. A gente não está conseguindo correr no mesmo sentido da coisa, né? Falta muita empatia hoje em dia no ser humano, tanto quanto ao seu próximo, quanto aos animais,
né? Eu vejo muito isso. Acaba que quem faz maldade com o animalzinho, faz maldade também com o filho, comete violência doméstica. Então, está tudo interligado, né? E isso é uma coisa que eu acho que todo ser humano devia ter, esse diferencial, né? Principalmente na nossa política. Eu não vejo as pessoas preocupadas com colocar os princípios em primeiro lugar, né? Tá todo mundo querendo crescer mais que o outro, puxando tapete, se vendendo. E eu acho que não é por aí. E aí já vai cair muito na questão egóica, né? Isso. A pessoa, muitas das vezes, ela quer fazer para ela, ou então, o que acontece muito, que a gente vê no cenário político, né? De repente, tem um vereador com um projeto ali muito bacana, uma emenda, alguma questão que tá para sair, mas, de repente, tem um outro vereador que, de repente, por não ser da mesma chapa, ou mesmo partido, ou talvez não concordar, de repente, vai lá e vai sabotando essa questão toda. Então, de repente, está na hora de tirar um pouco essa polarização, né? E, de repente, entender que tem que ser todos unidos para a população. Porque se ficar essa competição entre eles, quem paga é a ponta, né? Porque eles estão lá para representar o povo, cada um no seu nicho, mas estão lá para representar o povo. E eu tenho certeza que o que o povo espera é que haja união, né? União da prefeitura com a Câmara. Mas isso não acontece, é sempre uma guerra de egos muito grande. E é igual você falou, isso prejudica as pessoas. Porque a partir do momento que eu tenho um projeto legal, mas que o outro não deixa eu colocar isso, né, para votação, por inveja ou por questões... eu não posso deixar ele aparecer mais do que eu. Tem uma palavra que a pessoa falou aqui para mim que eu morri de rir aqui não sai. Por picuinha, né? Por picuinha. Adultos fazendo picuinha. Adultos fazendo picuinha, que eu chego a dizer que muitas vezes eu vi na Câmara um circo, não uma Câmara de Vereadores. Legal. Infelizmente, porque eu trabalhei lá também, né? Entendo. Eu fui assessora de uma vereadora e, infelizmente, foi o que eu vi e foi o que me motivou a querer ser candidata. Que legal. Né? Ô, Cláudia, a gente percebe, eu não sei, dentro das suas andanças por aí, eu que entrego muito trabalho para empresas, para empresários, trabalho com muitos líderes, eu venho percebendo um movimento que está impactando diretamente nos resultados das empresas, um apagão dos líderes. Eu peguei um marco muito, muito grande de 2020, onde nós tivemos questões pandêmicas e questões que impactaram o planeta, questões que ninguém esperava. E eu venho percebendo nesse âmbito corporativo empresarial um apagão de líderes. Líderes que, nesse processo que houve, que ninguém sabia como seria, líderes que foram para suas casas, e nesse ir para suas casas, quando voltou ao trabalho normal, já não voltaram mais com a mesma performance. Porque, Cláudia, aquela questão, a pessoa trabalha naquela loucura todo dia, trabalho, casa, mas espera aí, hoje ela pode ter a oportunidade de um home office, que ela pode ter mais tempo de qualidade com a família. Então, isso a gente vem percebendo que isso vem gerando um apagão de líderes e apagão de talentos. Dentro da política, como que você vê? Porque a gente percebe que, de repente, vem uma velha guarda da política, sempre falando mais do mesmo, fazendo... Como é que está esse levantar de novos líderes no cenário político? Vem acontecendo ou também, como no setor empresarial, também está tendo apagão de líderes? Como é que está isso nessa atual conjuntura política? Então, eu acho que a política da nossa cidade, e de forma geral, está estagnada, né? Precisa de renovação, é o que eu acredito. Eu acho que todo mundo que passou por lá já fez o seu trabalho, mas mais do mesmo cansa e não leva a cidade a prosperar. Então, eu acredito que, para melhorar a cidade, precisa melhorar também, renovar a Câmara Municipal da nossa cidade. Precisa ter uma renovação, precisa ter gente com vontade mesmo de fazer, sabe? Pessoas, assim, que acreditam... Por que elas estão lá? Elas estão lá para representar as pessoas, não para se venderem por cargos, para se venderem por coisas pessoais, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando você está lá dentro, você tem que sempre se lembrar quem te colocou lá, foi o povo. Então, você está ali para trabalhar para o povo, não por interesse pessoal ou por interesse de A, B ou C. Perfeito. E interessante você trazendo isso, das questões emocionais que você falou até agora mesmo, né? Será que, de repente... tem em Uberaba, ou como que o pessoal pode ir de casa entender, porque a gente percebe que verdadeiramente sim, o que você falou agora mesmo faz total sentido. As pessoas estão muito abaladas emocionalmente, as pessoas, qualquer coisinha já está explodindo, as pessoas, qualquer coisinha já é o meu ego, minhas coisas, e a gente percebe que todas essas questões emocionais e comportamentais é o que você comentou numa nuance, e se o pessoal de casa puder pegar uma dica muito importante, da maneira com que a pessoa se comporta em um local... ou de uma maneira, é a maneira com que ela vai se comportar em todos os locais.
Por que eu estou trazendo esse ponto? Se você vê uma pessoa que, de repente, ela é agressiva com um animal, provavelmente ela vai ser agressiva com um ser humano. E dentro dessas suas propostas, você acredita que o Uberaba tem alguma estrutura, ou dentro do seu time político ali, a gente tem alguma perspectiva de alguma política para ser trabalhada as questões emocionais, as questões socioemocionais, as questões psicológicas? Por quê? Porque a gente percebe que nesse âmbito que a gente está de trabalhar com empresa, etc., a pessoa ela é contratada pelo seu currículo, mas ela é mandada embora pelo seu comportamento. Então, a gente percebe que esse turnover que acontece é muito isso. A pessoa vem, se vangloria com várias titulações, mas ela é despedida pelos seus comportamentos. Você acredita que o Uberaba tem essa estrutura já para esse tipo de trabalho ou não? E se não tem, se de repente dentro do que você faz isso agregaria muito a fechar as duas pontas, né? Porque se você tem pessoas emocionalmente controladas aqui, você consegue em contraponto também entender, porque você trabalha numa questão que é contra os maus tratos aos animais, né? Como é que a gente consegue, de repente, conectar essas duas pontas? Você primeiro vê no cenário como está, se tem ou não, e dentro do que você traz, como a gente conecta essas pontas aí? Então, eu penso assim, uma das minhas maneiras, né, do meu compromisso é com a saúde mental. Eu vejo que a saúde mental está interligada com tudo, com o ambiente em que nós vivemos, né? E uma pessoa saudável mentalmente, ela vai fazer o seu ambiente ao redor ser completo, ser saudável, vai tratar bem outras pessoas, né? E vai também se sentir bem. Então, eu acho que tem, sim, está abandonada a saúde mental na nossa cidade, acredito eu, e todo mundo hoje em dia precisa de saúde mental. Eu, como protetora de animais, eu também sou protetora da minha família, eu sou protetora da minha mãe, eu sou protetora dos meus sobrinhos, eu sou protetora dos meus amigos, dos animaizinhos que eu tenho de estimação. Então, isso é uma característica nata em mim. Mas eu acredito que isso também, da gente ser protetor hoje em dia e ter empatia com as coisas que acontecem no mundo, causa muito problema na saúde mental da gente, né? Quando a gente não tem poder e nem recurso para poder melhorar, né? Então... E aí cai naquela questão, né, Cláudia? De repente, se a pessoa... E volta no que você falou da pessoa ter uma mentalidade boa. Se a pessoa não tem um autoconhecimento, para ela saber quem ela é, quais são, de repente, aqueles pontos que a gente tem, né, Cláudia? Todos nós sabemos. Nós temos aquele lado nosso que é onde a gente não quer mexer, que é uma sombra. Que é aquele ponto onde você... Às vezes você tem aquele comportamento, você fala, não quero ter, mas de novo eu tenho comportamento. Então, todos nós temos uma sombra, onde que mais hora, menos horas, nós vamos ter que olhar para essa sombra. Exatamente. E eu falo muito, Cláudia, nessa questão emocional e comportamental, que nós temos uma questão muito dual. Que um lado nosso, ele processa com coisas positivas, mas tem um lado nosso que ele também te buzina na sua orelha. Sim. Olha, você não presta, você não vale nada, você não é boa. E talvez esse descontrole, esse desequilíbrio, leva pessoas até, de repente, tirar a própria vida. Enfim, sim, acontecer coisas que a gente não imagina. Sim. Então, eu fico muito feliz de ver já candidatos que têm isso em pauta, porque eu acredito que tudo vem a partir do controle emocional. Porque se você está controlado emocionalmente, você vai se comportar de uma maneira mais adequada. Então, e eu vejo muito assim, as pessoas estão muito, Cláudia, conectadas aqui, e esqueceram de conectar isso aqui, que é estar com o ser humano, que é estar em rodas de amigo. Então, se a gente consegue desconectar um pouco disso, porque esse algoritmo vai também afetando a nossa questão cognitiva. Então, se a gente desconecta um pouco disso e começa a trabalhar, porque isso aqui, querendo ou não, é uma alimentação. A gente está alimentando, vendo, ouvindo e talvez sentindo emoções ali. Porque aí cai naquela comparação. A pessoa, nossa, mas a vida do fulano é uma maravilha. Isso. O casamento perfeito que ele tem... Só que aqui, as pessoas vão mostrar só o que elas querem mostrar. Exatamente. Elas não vão mostrar a verdade. E isso vem gerando um descontrole emocional nas pessoas, porque elas estão se alimentando de coisas que tudo aquilo que você vê, você ouve ou você sente, vai te gerar um pensamento. Sim. Esse pensamento vai te gerar o quê? Um sentimento. E o sentimento te gera um comportamento. Então, se a gente conseguir trabalhar todas essas esferas que a gente está falando, é uma construção. Então, se você começa a fornecer um conteúdo de mais qualidade para as pessoas. Se você começa a oferecer uma educação de qualidade, que tudo começa na educação, sim, a gente começa, então, a fazer com que as pessoas processem conhecimento de alto valor. Processando esse conhecimento de alto valor, elas vão sentir emoções mais positivas, e aí para essa questão egóica, eu vou tomar o que é seu, e a pessoa se comporta de maneira diferente. E eu não sei se você concorda, Cláudia, que nós somos a média
das 5 pessoas com quem a gente mais convive. A nossa ambiência e as pessoas com que a gente anda ao nosso lado diz muito sobre nossos resultados. Sim. Você concorda com isso, Cláudia? Concordo. E como você falou, né, eu até alerto pelo quando teve a pandemia, né, a gente ficou muito focado no celular, no computador, igual você falou, trouxe o home office para casa e a gente desligou. Por isso que não tem mais líderes, não tem mais contato com a família, né? Porque a gente ficou de tal forma tão preso nisso que parece que a gente só tem isso. E isso gera tantos sentimentos bons como ruins, porque a gente vê de tudo. Vê de tudo. A gente vê de tudo. E a comparação, eu acredito que é o veneno, dessa geração. Porque eu vejo a vida do outro e estou deixando de viver a minha vida, né? E eu tenho muito isso comigo, eu não quero que a minha vida passe em branco, né? Eu já tive câncer, fui curada, Uau. E desde então eu sei que Deus tem um propósito para mim. Eu não vou deixar passar em branco. E eu quero transbordar. Quero transbordar para poder fazer esse transbordamento chegar para outras pessoas. E é disso que a gente precisa. Nós estamos aqui trazendo várias pessoas que estão mostrando a essência. Porque aqui, Cláudia, as pessoas têm muito aquela questão, né? Eu quero ter, não quero fazer e não preciso ser. Sim. Mas existe uma lógica em tudo isso. Sim. Primeiro você tem que ser essa pessoa que você quer verdadeiramente passar. Uhum. Depois fazer necessariamente o que se precisa para aí sim você ter aquilo. Então, existe toda uma construção neurológica que as pessoas hoje em dia elas querem primeiro ter, aparecer... para depois ser. E não fazer. É. Então, eu acredito também muito nisso, que é necessário sim uma renovação, é necessário o levantamento de novos líderes e novas líderes que façam toda essa situação que está aqui da população chegar onde tem que chegar. Sim. Porque eu estava comentando com outras pessoas que estão vindo aqui, tem pessoas que às vezes já estão um certo tempo na política, mas tem pessoas que estão chegando agora que as pessoas não conhecem. Então a gente precisa ter esse espaço para a pessoa ver além de um número, ver além de uma legenda, ver quem que está ali. Quem está legislando, fazendo as coisas acontecerem, quem né? quer de verdade, né? Fazer alguma coisa diferente, o diferencial das pessoas, né? Como eu dizia, eu entrei na política porque eu via, assim, tá bom para mim, tá bom para mim, tá bom para os animais que eu tenho, tá bom para minha família, tá bom aqui para os meus amigos, mas e as pessoas? As pessoas que eu quero defender, tá bom para elas? Não estava bom para elas. Estava bom para mim. Tinha meu dinheiro, eu tinha meu salário como assessora, eu conseguia tratar dos meus animais, eu conseguia tratar da minha saúde, tinha plano de saúde. Mas e as pessoas? As outras pessoas que eu estava vendo? Estava legal para elas? Não estava. Então, não adianta estar legal para mim, isso não me deixa bem. Eu tenho uma consciência de coletividade. Aquela empatia, Isso, tá bom para mim, mas eu quero que esteja bom para outras pessoas. Mas eu tinha recurso para fazer isso? Não. Então, eu estou entrando na política para fazer tá bom para todo mundo, ou então não fica bom para ninguém. Legal. E é muito legal, Cláudia. Eu acho que nada como o tempo para trazer maturidade para as pessoas, né? Sim. A gente percebe que tem, de repente, muitos jovens que já têm essa maturidade. E quando a gente fala sobre maturidade, não importa a idade. Você vê muitos idosos ou pessoas mais velhas imaturas. Então, Sim. quando a gente traz maturidade, poxa, se eu tenho uma comunicação legal, se eu tenho uma voz, se eu tenho uma representatividade, por que não ir lá e fazer acontecer, Isso. né? E uma coisa que eu gostaria muito de trazer com você também é o seguinte, já está na hora da gente desmistificar um pouco política. Porque tem pessoas, Cláudio, quando você vai falar sobre política, a pessoa, cara, pelo amor de Deus, não me vem com esse papo de política, fala, ó, você vai entrar para isso aí, você vai ficar igualzinho esse povo. Porque política... Então as pessoas, e talvez seja até uma questão cultural, de pegar todos os políticos, colocar tudo num saco só, e dentro desse funil, político é tudo igual. Então a gente tem que começar a desconstruir um pouco isso para que as pessoas entendam que o político, se ele tem uma boa consciência, se ele tem bons valores ali, ele vai fazer o melhor sim. E é ele que é essa conexão. Porque, Cláudia, não tem como. Tudo no que a gente vai fazer é política. Baseado em política. Política. Seja minha política da boa vizinhança, seja a política no meu net... E a política partidária, que é onde vocês entram, né? Sim. Então, para o pessoal de casa lá entender um pouco, questão do vereador. O vereador, tem pessoas que sabem, ok, mas para aquela pessoa que de repente não sabe, eu tô colocando a Cláudia lá. O que a pessoa pode esperar dos trabalhos ou da prestação do que ele faz para as pessoas? O vereador, ele faz isso. Para a pessoa leiga, o que um vereador faz? Então, o vereador, quando ele é eleito, ele está lá para representar o povo, a vontade do povo, né? E para lutar pelas bandeiras às quais ele assumiu o compromisso. E também para fiscalizar o executivo,
né, a prefeitura, no caso, e legislar, criar as leis, né? Então, tem muita lei que depende também da prefeitura, né? Quando gera ônus, a prefeitura tem que vir da prefeitura a lei para a Câmara, né, votar. Quando não gera, tudo bem. O vereador pode criar livremente a lei, né? E é passado tudo na Câmara. Mas quando tem ônus, tem que vir da prefeitura a lei. Então ali não adianta só ter um legislativo forte, tem que também ter o executivo que colabora. Sim. Então tem que se conversar os setores ali. Tem que se conversar. E a gente não está vendo muito isso, né? Perfeito. Tem muita briga, igual você falou, briga de egos, brigas por cargos, brigas por isso, briga por aquilo, e as pessoas estão esquecendo o verdadeiro motivo pelo qual colocou ela ali, né, para ela ser vereadora. Entendo. Cláudia, a gente percebe também, nós estamos num eixo aqui, que temos aí Ribeirão próximo, temos Uberlândia, e nós estamos num eixo que é Uberaba. Sim. E que talvez, eu não sei, agora você pode me ajudar, você entende mais, nós não temos uma grande representatividade aí agora, zero praticamente, de deputados, senadores. O quanto isso impacta para nós, empresários, empreendedores e talvez até para investidores que viriam e preferem ir para outro lugar. Você acredita que talvez essa baixa de representatividade é um feedback da população para os que passaram? É igual você falou, o pessoal cansou da política. Quem já não gostava, não gosta, né? E quem nunca quis se adentrar, ter mais conhecimento, perdeu totalmente a vontade, né? Só que eu acho que isso que tem que mudar nas pessoas. As pessoas têm que ter mais conhecimento, têm que buscar mais conhecimento, porque a política é um instrumento de transformação. Em tudo tem política. Na escola tem política, a gente faz política na escola, igual você falou, com o vizinho, tudo, na faculdade, tudo é política, né? Então, as pessoas têm que ter mais interesse na política, procurar mais saber dos candidatos, da vida dos candidatos, né? Tanto pessoal como que ele convive em sociedade, né? O que ele prega, ele pratica, né? Perfeito. Ou ele está falando aqui da boca para fora, amanhã ou depois ele vai prometer e na hora que ele estiver lá, ele vai virar as costas para a população. Então, a população tem que aprender que o voto é muito importante. Elas têm que estudar os candidatos e têm que votar. Jamais vender o voto, porque se você vende o voto, depois você vai ter as consequências de quem se colocou lá. E a consequência é cara, né? A consequência é cara. O preço é altíssimo, né? O problema é da gente não ter nenhum deputado federal, né? Enquanto Uberlândia tem tantos, a gente não tem nenhum estadual, nenhum federal. E nós pagamos por tudo isso. E nós pagamos por tudo isso, que a cidade fica aí, né, estática, não evolui. Porque se tem lá alguém... Se eu sou um deputado, sou de Uberaba, eu vou estar lá, tá tendo a votação, tô lá em cima e tô brigando para aquilo. Se eu não tenho, é mais um papel... Quem que vai ligar para nossa cidade? Quando tiver tempo, alguém pega, né? Pois é. Interessante isso. É triste a realidade. A gente vai ter que trabalhar bastante para mudar isso aí. Legal. E você acredita que dentro dessa turma que está chegando aí, dentro até do seu próprio partido, como é que está esse movimento? E você acredita que tem essa possibilidade de vir novos líderes, pessoas capacitadas que possam nos representar, bem representado? Sim, meu partido, um partido muito bom. Sim, tem pessoas bastante ali com vontade de fazer diferença mesmo. Eu sou uma delas. Que legal, que legal. Coloquei meu nome à disposição por isso e acredito no meu partido, acredito no grupo que eu estou, né? Cláudia, e você traz uma bandeira muito forte, né, que é essa que você traz, que é a paixão por gatos, né? Paixão por gatos. A paixão por gatos. Agora, Cláudia, eu quero que você, como especialista técnica, traga para o pessoal de casa, e para você de casa aí, fica muito ligado, porque maus tratos têm punição. Né, Cláudia? Até prisão. Conta para nós um pouquinho, pessoal de casa, porque eu também adoro os pets, eu acho que só quem tem sabe a paixão que tem por eles, poxa, a gente vê muita maldade, muita coisa, mas... Traz o pessoal de casa, porque às vezes o pessoal de casa vê alguma coisa acontecendo, talvez ela pode denunciar. Conta como é que funciona essa legislação, essa lei, como a gente consegue proteger nossos bichinhos, se de repente algum vizinho vê alguma coisa. Abre mais um pouco esse leque pra gente. Então, nós temos as leis. A lei, né, ambiental, que é a principal, né? E no decorrer do tempo, aumentou a pena, né? Antes a lei ambiental protege, na verdade, os animais silvestres, né? Certo. Mas agora, com a lei sanção, né, que foi aprovada, também entraram os cães e gatos domésticos, né? Entendo. Que são os animais que a gente tem de estimação. Perfeito. E a partir daí a pena aumentou e tem até pena de prisão para quem comete maus tratos, né?
aos animais. Maus tratos é deixar o animal em lugar insalubre, né, em lugar que nem você, como ser humano, conseguiria viver, sem água, sem comida, no sol, exposto à chuva, né, bater, deixar acorrentado. Então, tudo isso é maus tratos. E tudo isso gera uma pena. O que acontece na nossa cidade, que tem muitas leis que protegem os animais, mas falta fazer valer as leis. Uma fiscalização. Uma fiscalização em cima, acompanhamento, é um acompanhamento com a autoridade policial, né? Que nesse decorrer que eu trabalhei com essa vereadora da causa animal, né? A gente fez muitas diligências de maus tratos. Então, eu vejo muito isso. Tá muito, apesar de ter tantos vereadores da causa animal em Uberaba, mas a causa ainda precisa evoluir bastante. Perfeito. Inclusive, com ênfase dar efetividade a essa lei, fiscalizar mais, né, dar mais aparato, estruturar de forma eficaz a Superintendência do Bem-Estar Animal, às vezes criar até mesmo uma secretaria para ela ter mais autonomia, perfeito, né? Perfeito. Porque ela faz as políticas públicas, mas ela não pode executar as políticas públicas. Entendo. Ela, como que eu vou te falar? Ela organiza fiscaliza quem vai executar as políticas públicas. Ela cria, mas ela não pode executar. Perfeito. Então, entendo. tem muitas coisas na causa animal que precisam melhorar ainda, muito Legal. mesmo. E para, de repente, alguém de casa ver alguma questão, existe algum disque denúncia, existe algum telefone? Como é que as pessoas podem fazer esse tipo de denúncia? Então, ainda é muito desorganizado isso, Não porque tem, a né? superintendência não tem autonomia para fazer maus tratos, só que acabou que criou uma cultura em Uberaba que a pessoa superintendente, para você ter uma ideia, a superintendente a superintendente de um cargo só tem o superintendente. Como que o superintendente vai fazer tudo aquilo pelo que a superintendência foi criada? Não tem jeito. Entendi. Porque são várias denúncias de maus tratos. Então aí já é um gap que dentro do que você vem propondo é um dos primeiros pontos ali que tem que ser resolvido, né? Sim, porque aí tem vários canais para você denunciar. Você pode denunciar na Guarda Municipal, que é 153, você pode denunciar na Polícia Ambiental, você pode denunciar na Polícia Civil. Só que a gente vê que paralisa, fica parado, sabe? Entendo. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas, assim, não entendem muito da legislação, sabe? De maus tratos, das leis ambientais, das leis do direito dos animais. Isso é uma coisa muito nova ainda, mas que está muito em ênfase, né? Entendo. Então, precisa ter uma melhora nisso. Está faltando um olhar mais profundo para isso aí, né? Igual, tem castração em Uberaba, tem muita castração. Mas não tem uma equipe de captura. A gente sabe que gatos, né? Sim. Não que eu sou apaixonado por gatos, mas eu vejo a causa animal tem que ser uma só. Lutar por todos, né? Os animais, sim, né? Sim. Eu luto por todos os animais. Mas eu vejo necessidade de lutar pelos gatinhos. Não tem ninguém pelos gatos. Eu vejo isso. Eles são muito abandonados, muito discriminados. Entendo. Só quem tem gato sabe. Entendo. Então, tinha que ter uma equipe de captura, né? Para pegar esses gatos de colônia, né? Castrar. Tinha que ter uma equipe mesmo destinada a fazer maus tratos. Entendo. Então, tem um leque de coisas que precisa ser feita na causa animal. Legal. E me conta uma coisa. Hoje esse cenário, como é que tá? Hoje o Uberaba tem um local que, de repente, para poder receber esses animais? Como é que é isso? Tem algum setor específico para cuidar dessa causa hoje? Como é que está essa questão? Não tem. Não tem. Tem as ONGs, mas as ONGs não são obrigadas, né, a receber essa demanda, apesar de estar lotado, né, estarem lotadas as duas ONGs de Uberaba, né, entendi, tanto a Supra quanto o Abrigo dos Anjos, né. E as pessoas têm em mente que os protetores são responsáveis por acolher, que as ONGs que têm que acolher, sabe? Aí xinga e fala isso, fala aquilo, mas a ONG existe para isso, mas não sabe que... De repente nem cabe mais, né? Não cabe mais, e muitas das vezes as ONGs não recebem a contraprestação da demanda dos animais. Elas recebem convênio mensal, mas o convênio mensal não aumenta de acordo com a demanda aumenta de animais, entendeu? E dentro disso aí você já tem algum projeto, se você já tem alguma coisa que vocês já estão estruturando para atender isso aí? Porque tem 2 órgãos aí que estão os 2 lotados, né? Como é que de repente vocês conseguiriam? Olha, seria de urgência, assim, extrema, que em Uberaba tivesse um canil municipal ou um CATA. Legal. Entendeu? Legal. Que é Centro de Acolhimento Transitório de Animais, até a adoção. Entendeu? Olha. Até a adoção desses animais. E tem algum modelo que você já viu, alguma cidade funcional, que você fala, olha, já existem esses modelos, precisamos modelar, precisamos trazer? Tem. Inclusive, uma vez a gente visitou
lá, o Canil Municipal de Franca. Que legal. Muito bem estruturado, recolhem Próximo cavalos, aí, fazem, aí, né? fazem leilões desses cavalos, não devolvem novamente para o tutor que cometeu maus tratos. Então, assim, tem muita coisa para fazer, basta ter boa vontade. Que legal. É aquela questão, né? Basta bater no peito e falar, eu posso fazer diferente, eu acredito que a coisa pode melhorar, né? E usar, né, o dinheiro que é destinado para a causa animal, né? Não deixar perder igual se perde, né? Entendi. Usar mesmo. Essa é uma das revoltas dos protetores, né? Perfeito. Tem o dinheiro para fazer, mas não faz. Entendi. Deixa perder. E tem algum movimento de alguns empresários, Cláudia, ou pessoas que são desses setores que falam, olha, podemos aqui fornecer X quilos de alimento. Existem essas parcerias aqui no município? Como é que está isso hoje? Você sabe dizer ou não? Então, não tem foco nisso ainda. Entendi. Entendeu? Isso, inclusive, é uma das minhas bandeiras, porque eu vejo muita fome, tanto das pessoas, sim, é isso que eu quanto falar. dos animais. É um gancho que a gente, né? Isso, um gancho que precisa ser estudado e precisa ter boa vontade para mudar isso aí, né? Tentar acabar um pouco com a fome do humano, porque tem, igual no meu ramo de proteção, tem muitos protetores que deixam de comer para comprar ração para o seu animal. Às vezes ele já está numa situação ali debilitada difícil, financeiramente, isso, mas o animalzinho não, eu não vou, eu vou tirar de mim para dar para o meu animal. Então, tinha que ter também isso, uma ajuda para essas pessoas, entendeu? Para conectar mais tudo isso, Isso, né? para conectar mais tudo isso, para ficar bom para todo mundo, não só para alguns, né? E parar também com a politicagem de favoritismo, que eu vejo muito demais. Igual tem o convênio com a HVU. Mas e aí? Tem vaga para todo mundo? Tem vaga para todos os protetores? Essas vagas chegam nos protetores? Não. Entendi. Entendeu? Tem muito de favoritismo. E muito isso que talvez a gente vê, né? Isso. Mas, de repente, pode ser que tem outras extremidades aí dentro, até na zona rural, de repente em outras zonas, que deve ter muito mais, né? Que a gente não tem muito mais, não chega tem. neles. Tem gente que nem sabe que existe esse convênio. Entendi. Entendeu? E, mais uma vez, os gatos são deixados de lado com esse convênio. Sempre tem vaga para tudo quanto é animal, principalmente para cães. Para gatos, nunca tem. Muitas vezes a gente tem que socorrer do bolso da gente, levar em clínica particular. Eu mesmo estou endividada, mas não reclamo disso, porque eu socorro o bichinho, eu levo em clínica Realmente particular. Você está naquela causa mesmo. Estou na causa mesmo, que legal, de peito aberto. Que legal. Cláudia, para o pessoal de casa lá então, poder olhar para a Cláudia, vamos supor que a gente está naquele Big Brother, né? E aí você tem que ir para aquela salinha, sabe aquela salinha? E aí... Como que o pessoal lá de casa, dentro de tantas opções aí que tem, e a gente viu que dessa vez foi até menos, né? Uhum. Então, mais uma vez, a gente precisando de novos líderes e você está se prontificando a pôr sua cara a tapa para fazer acontecer. O que o pessoal, de repente, que não te conhece, e aqueles para que te conhecem, para de repente você validar um pouco mais, por que as pessoas deveriam escolher a Cláudia Costa como vereadora? As pessoas deveriam me escolher porque eu sinto na pele o que elas sentem. Antes de ser candidata a vereadora, eu sou cidadã, eu voto também. E por ter a oportunidade de estar lá, de ver tudo o que acontece, eu tenho a oportunidade de não errar como muitos erram. E tenho a oportunidade de acertar como muitos acertam. Eu tenho esse diferencial. Eu pude aprender muito, né, nesses 4 anos de plenário, de Câmara, de assessora jurídica parlamentar. E eu vi o que eu devo fazer de certo e o que eu não devo fazer. Entendi. Nessa bagagem que você teve ali, você já sabe que, olha, se eu for por esse caminho X, vai dar um resultado Isso. X. E um diferencial, assim, que eu acho. Eu não passo um pano para ninguém, independente de quem for o prefeito, se for o que eu estou apoiando, se for outro, se for prefeita, independente. Eu não passo pano para ninguém. Eu sigo os meus princípios, né? Sigo o que eu acredito, estou lá pelas pessoas que também acreditam em mim e vou lutar por isso. E quem for contra isso ou não for muito legal, for contra algum princípio meu e das pessoas que eu estou representando, eu não passo pano. Legal. Aí, para você de casa, conhecer cada vez mais aqui os candidatos, como eles são na vida real, né? Porque as pessoas, muitas vezes, você vê aquele candidato que na vida política partidária é quase um semideus, né? E no dia a dia não é nada disso. Então, a gente gosta de trazer isso. As pessoas aqui, para elas abrirem o coração, falar quais são as propostas, quais são os caminhos que elas querem tomar. E conta pra gente agora, Cláudia, qual é o partido que você tá, qual é o número que eles vão ter a possibilidade. Uhum. Então, agora, você, pro pessoal de casa aí, fala teu partido, teu número e faz aquela sua chamadinha para eles aí. Tá.
Eu estou no Partido do Progressistas, meu número é 11.114. As minhas bandeiras que eu tenho compromisso são a causa animal, com prioridade nos gatinhos. Não que eu não vá lutar pelos outros animais, mas eles já têm representantes, né? A saúde mental, a saúde única, que é a saúde ambiental, a humana, a vegetal e... Eu acho que é isso mesmo, legal, a saúde única, que é uma saúde só para todos, né? Você agrega todos em um grande chapéu. Isso, saúde mental também. E os portadores de câncer, que eu já tive, como eu havia dito, né? Quero lutar pelos direitos dos portadores de câncer. E pelas pessoas com doenças raras também. Legal. E me conta uma coisa, só pegando esse gancho aí da questão do câncer, como é que está hoje a assistência para Uberaba? Porque nós já fomos referência, né? Em assistência para o câncer. Como é que está atualmente? Como é que você vê isso, Cláudia? Esse cenário da assistência ao câncer. Ainda está precário, né? Apesar de ter muita, assim... como que eu vou falar? Teve investimento no Eliangote, né? Mas falta ainda, falta muita coisa, tem muita carência. Igual eu, por exemplo, em 2015, quando eu tive câncer, teve uma época lá que faltou o medicamento de quimioterapia, para fazer quimioterapia. Então, eu vi muita gente padecendo daquilo ali, eu fiquei muito triste. Então, esse foi um dos motivos que me aflorou a vontade de lutar por essa bandeira, né? Legal. E quando a gente passa por uma dificuldade, a gente sempre quer levar aquele ponto positivo, né? Porque quando a gente passa por um desafio, você quer levar para as outras pessoas que sim, é possível vencer esse desafio e sim, vamos lutar para fazer acontecer, né? Eu acho que o Uberaba, em todos os âmbitos, ainda precisa muito de melhoras, sabe? Legal. Eu acho que a gente tem muito o que fazer. E o pessoal de casa também entender que não adianta a pessoa falar, olha, eu vou entrar e vou resolver, porque tudo é um processo, né? Isso. Tudo é um planejamento, tudo tem o primeiro ano, segundo... Então, não adianta a pessoa também achar que vai entrar lá, vai resolver. Que vai entrar um vereador ou um prefeito e que vai resolver do dia para noite, que não é assim que funciona, né, Cláudia? Não. Tem que ter um planejamento, né? Você pode apontar o problema, mas você também tem que estudar a solução. Perfeito. Eu penso que é assim. E se você não conseguir, você tem, né, a hombridade de falar para as pessoas, ó, eu tentei, estou tentando, mas ainda não consegui, ou não tem como conseguir, ou eu vou conseguir. Legal. É aquela máxima, tem que né? ter transparência. Fica muito fácil a pessoa somente apontar. Isso. Ok, você apontou uma questão, beleza, agora... Qual o ponto de vista de solução, né? Porque é muito fácil a pessoa criticar, ok. Agora, aponte um ponto de vista com que vai fazer com que esse resultado mude. Então, a gente precisa também que você de casa participe mais das políticas. Com que você de casa também depois não reclame que a política é tudo igual, mas o que você aí de casa fez para representar verdadeiramente o seu município? O que você de casa fez para se representar? Porque se você não se representa, não adianta querer jogar nas costas de um vereador, de um prefeito, que ele vai resolver toda a sua vida, porque não vai, né, Cláudia? Cai muito na autorresponsabilidade. Deixa eu só... A pessoa ter ciência de que ela é responsável pelos seus atos e pelos seus resultados, né? Legal. Ah, essa questão aqui das doações, olha só que bacana. Legal. Isso eu vou falar também. Cláudia, então nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Depois nós vamos falar sobre essa sua parte do projeto. E nós vamos fazer o seguinte. Se você tivesse hoje um microfone gigante, e esse microfone, você pudesse mandar uma mensagem positiva não só para as pessoas de Uberaba, mas para as pessoas do planeta Terra todo. Qual seria a mensagem positiva para finalizar que você daria para essas pessoas, para você tocar o coração delas e trazer uma esperança? Porque a gente sabe que o mundo está muito difícil, a política está muito conturbada, mas que as pessoas não desistam. Qual é a palavra poderosa da Cláudia Costa para as pessoas de casa? A minha palavra poderosa na causa animal é: seja o humano que o seu cachorro ou gato acha que você é. E para as outras pessoas, de forma geral, seja a mudança que você quer ver no mundo. Uau, Cláudia, que legal. Cláudia, quero te agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Obrigada. Quero te desejar muito sucesso nessa sua trajetória, que você defenda as mulheres, defenda a sua causa. E para a gente finalizar, então, com chave de ouro, o pessoal lá de casa, nós vamos olhar para aquela câmera ali, ó, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar para o pessoal e falar assim, ó, Conexão Mind. Beleza? Para as pessoas se conectarem na mente e fazer acontecer. Então, no 3, a gente olha para lá e fala Conexão Mind. Combinado? Mais uma vez, muito obrigado e sucesso na sua trajetória. Tá legal? Obrigada. Pessoal de casa, valeu pela audiência. E para finalizar, 1, 2, 3, Conexão Mind. Tamo junto, pessoal. Um abraço, fica com Deus. Corre lá.